início de um novo ano pode vir acompanhado da vontade de atingir novos objetivos. Iniciar a academia ou alguma outra atividade física costumam ser uma das metas mais comuns nesta época. No entanto, em muitos casos, mal termina janeiro e elas já são deixadas de lado. Sabemos que a prática de exercícios traz inúmeros benefícios, não só para a saúde física. A grande questão é, se sabemos isso que é tão bom para a gente, por que mesmo assim desanimamos no meio do caminho? Pensando nisso, o Estúdio Câmara de hoje traz 2 profissionais que podem nos orientar a seguir e não desistir. Olha só, a gente convidou aqui a Ana Cláudia Delfino, que é assessora nutricional esportiva, e o educador físico Marcelo Duarte. Só que antes eu já vou fazer um convite para você aí de casa. Já pensou em alguma atividade física? Começou, parou, tem dúvida? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp da TV Câmara Campinas. 19 97829 3776 é o número que você vai entrar em contato aqui com a gente, mandar a sua pergunta ou a sua opinião. E os nossos convidados vão aqui durante o programa também responder e, caso seja necessário, até nos dar uma orientação. Gente, sejam bem-vindos aqui ao Estúdio Câmara, né? O nosso programa de recesso parlamentar. Ao vivo, olha, nós estamos ao vivo e aí eu vou fazer uma pergunta para os dois. Primeiro para Ana Cláudia, muito obrigada. Qual é o primeiro passo quando eu chego em 2025, janeirão, começar a fazer atividade física? Para onde ir? Alimentação. Alimentação. Comece pela alimentação. Tá. Mesma pergunta para o Marcelo. Qual o primeiro passo quando eu falo, vou fazer atividade física? Eu acho que a gente tem que buscar aquilo que faz com que a gente goste daquela atividade. Mas o importante mesmo é dar o primeiro passo, é pelo menos ir, ou tentar conversar com alguém, ou que a gente consiga pelo menos dar aquele passinho pequeno, mas que seja dado. Olha, a Ana Cláudia falou justamente sobre alimentação. Então, a gente comeu um monte de coisa, né? Natal, Ano Novo, coisa boa, coisa gostosa. Teve gente que congelou porque não aguenta mais ver aqueles comes de festas. Essa alimentação, quando eu penso em mudar e pensar em aliar a atividade física, para que lado eu tenho que ir? Eu tenho que pensar, olha, eu vou marcar uma consulta no endocrinologista, eu tenho que buscar receitas na internet, eu tenho que buscar aquilo que eu tenho em casa, porque também a gente tem que pensar que tem gente que tem um plano de saúde ou tem a grana para pagar a consulta. Tem gente que não tem. Quais são os caminhos possíveis? Eu acredito, Mirna, que o primeiro passo é você ajustar aquilo que você consegue. Então, assim, indiferente de quem tem condição e quem não tem condição, eu acho que o básico funciona. Então, começar pelos primeiros passos. Um café da manhã mais saudável, com frutas, com bastante fibra, um almoço com uma proteína legal, um arrozinho branco, tirar da alimentação tudo aquilo que foi consumido de, vamos dizer assim, de porcarias, né? No Ano Novo, no Natal, e começar um hábito saudável a partir de agora, consumindo mais frutas, proteína e carboidratos limpos. Tá, quando você fala em alimentação, isso eu tô dizendo porque depois eu vou contar a minha história, que mudei, né, de visão sobre isso em fevereiro de 2024, mas a primeira coisa que as pessoas falam, ela fala assim, olha, eu não tenho dinheiro para ter uma boa alimentação, verdade, porque é muito caro comida de regime, tinha esse mito. Mas comida de verdade, se a gente pensar, não precisa comprar aqueles prontos, tal, ela custa muito caro mesmo? Não, acho que é mais barato você fazer uma dieta do que você viver de fast food, entendeu? Então, eu tenho a seguinte opinião que eu falo para os meus pacientes, os meus alunos. Se você focar no mercado, em uma salada, numa fruta, você vê lá o que está na promoção daquela semana, de legumes, você com certeza vai gastar menos do que você ficar comprando um lanche uma vez por semana. Sim. Entendeu? Então, é partir pelo básico. O que é o básico hoje na nossa sociedade? É banana, maçã,
frutas básicas, um arroz branco. Procurar uma fruta da época, que nem você falou, tá em oferta, tem o dia do varejão, ajuda? Ajuda. Escolher os legumes daquela semana, que está no varejão, um arrozinho branco, uma proteína. Hoje, o que é mais, o custo-benefício melhor no mercado? O frango, carne branca. Carne branca é uma proteína super saudável. Então, fazer essas escolhas. É muito mais barato fazer dieta, gente, do que você viver de fast food. É verdade. Daqui a pouco a gente volta então com a Ana Cláudia. Marcelo, você disse bem no comecinho, que na verdade essa é a minha pergunta final, mas eu já vou adiantar por conta da sua resposta, que você falou que a pessoa tem que escolher algo que ela tenha aptidão. E nessa resolução de começar a atividade física no começo do ano, né, as pessoas falam assim, o que tá na moda agora? Teve a época do crossfit, teve a época da musculação, teve a época da zumba, tem as épocas. Mas fora isso, a pessoa, fui lá e não me adaptei. Eu gosto, alguém falou que isso é bom pra mim, outro falou que outra coisa. O que pensar na hora de escolher a modalidade esportiva ou a atividade física que a pessoa vai começar a fazer? Caminhada, por exemplo, seria o início ou não necessariamente? A gente pode pensar nos dois lados. A pessoa, se só tem essa opção, seria o ideal ela começar com alguma coisa, dar aquele primeiro passo que eu falei anteriormente. Não paga nada para caminhar. Não paga nada. A gente tem aí alguns parques em Campinas que são bons para isso. Mas eu acho que a gente também pode pensar o que a gente gosta um pouco mais. Vamos pensar assim, eu gosto de atividade física um pouco mais agitada ou mais dinâmica. Então, eu vou tentar evitar atividades físicas que eu faça sozinho ou que eu faça em momentos que eu não tenho interação. Certo. Então, eu gosto mais, por exemplo, de música. Então, eu vou tentar pensar num spinning, que é uma aula de bicicleta, com música, com interação de mais pessoas. Ou, eu gosto mais de esportes aquáticos, então eu vou pensar em alguma coisa focada na piscina. Sim. Eu vou pensar em nadar, hidroginástica. Hoje em dia, algumas academias ainda têm algumas outras modalidades diferentes. Por exemplo, no meu caso, eu gosto muito de esporte de raquete, então eu vou pensar, eu vou ver o que eu posso fazer com algum esporte de raquete. O beach tênis está na moda agora, o beach tênis agora, 2024 foi o exercício da moda, esse futevôlei, são os esportes de areia. Então, hoje, por exemplo, se eu gosto muito de esportes de areia, eu vou pensar em começar a fazer esses esportes de areia. Seja ele beach tênis, seja ele até uma corrida na areia, caso a pessoa mora em algum lugar. Então, eu acho que é isso, a gente sentar e pensar com calma. O que realmente me faz querer? O que eu gosto? Ou o que aquilo me agrada? Nossa, eu não sei nadar, então, obviamente, não vou pensar em algo de piscina nesse momento. Vou tentar algo que me agrade. Sim. Primeiramente é isso, para a gente conseguir fazer com que os primeiros meses sejam mais agradáveis e não seja aquela coisa que parece que você está indo literalmente obrigado a fazer aquilo, e é por isso que a maioria das pessoas acabam desistindo ou perdendo a vontade de fazer. No caso, as pessoas que têm acesso a médicos através de seus planos de saúde, ou tem como pagar uma consulta, fazer essa consulta previamente para fazer uma espécie de check-up é importante antes de iniciar qualquer atividade física? Eu acredito que sim. Essas consultas, elas servem para a gente estressar um pouco o corpo da pessoa. Então, aqueles testes de esteira e tudo mais, a gente estressa o corpo da pessoa de uma forma controlada, obviamente, para a gente ver como que aquele coração ou como que o corpo dela responde a esses exames. Então, ali é como se fosse uma prévia do que vai acontecer no futuro. Sim. Que aí a gente consegue fazer de uma forma meio fake, vamos dizer assim, um exercício, simular aquele exercício em cima de uma esteira. Então a gente vai fazer com que ela corra, com que ela se estresse, e aí se o coração dela responder bem, aí ela está apta a fazer qualquer tipo de atividade física. Então eu indico sim. Tá, agora algumas condições específicas, elas devem ser levadas em consideração. Primeira coisa, a idade, né? Por exemplo, uma criança, um adolescente, uma pessoa madura, no caso das mulheres na menopausa, ou os idosos, né? Porque a gente fala tanto, olha, qualquer idade é idade para começar a atividade física. Mas quais são os critérios para a gente começar pensando na questão da idade? E a segunda coisa, pensando talvez no histórico da saúde. Uma pessoa diabética, uma pessoa com problema, como você falou, a questão, né, de uma pressão alta e outras coisas. O que a gente deve também pensar como cuidado, mas
se isso é um entrave ou deve ser, na verdade, um estímulo, Ana Cláudia? Com certeza um estímulo. Né? A gente Mesmo, eu tenho pressão alta, eu não posso fazer exercício. Não é isso? Não é isso. Na verdade, justamente por ter alguma patologia ou algum problema crônico, muitas vezes, por isso que você deve fazer alguma atividade física. O que determina qual é a modalidade que é a questão. Tá. Né? Então, dependendo da patologia que essa criança, esse adulto ou esse idoso tiver, é onde vai ser direcionado o exercício físico para essa pessoa fazer. Né? A musculação é o exercício que mais a gente fala, né, Marcelo, que salva vidas, né? Então, assim, pelo fortalecimento, pela reabilitação, de uma forma de resistência, ganho de resistência, de força. Então, é muito difícil a musculação não ser indicada. Ela tem orientações, né, de acordo com a pessoa. Se a pessoa tem uma hernia de disco, determinado exercício ela não vai fazer. Ela vai executar algum exercício no qual ela faça, né, que corresponda àquele estímulo, porém de uma forma diferente. Uma criança, a gente não vai trabalhar a musculação com sobrecarga, mas a gente vai trabalhar a musculação num treinamento funcional ou num treinamento que ela trabalhe somente com o peso do corpo dela. Porém, cada idade a gente tem um nível de exigência e dependendo da patologia a gente tem que trabalhar essa questão de acordo com a modalidade, entendeu? Sim. Mas indiferente para todas as idades, a atividade física, na minha opinião, ela tem que ser feita. E para você, Marcelo? Na minha, com certeza. Eu falo que criança de 6 meses já pode fazer atividade física. Então já pode fazer uma natação, alguma coisa assim, que já é o recomendado. Até o último dia de vida, se puder, que faça. Sim. E quando a gente pensa, por exemplo, nessas questões, a Ana Cláudia mencionou, por exemplo, uma hérnia de disco. A pessoa começa a fazer sozinha, eu sei, paga lá a academia, começa a fazer, claro, como ela não está pagando um atendimento personalizado, sim, ela tem um instrutor que ensina a fazer, mas ele não sabe de nenhuma patologia. Ele vai fazer outra coisa e ela tem um problema, ela fala, não posso fazer atividade física porque eu já, no primeiro dia já passei mal, já voltei com uma dor aqui. E a culpa é do professor, né? E aí? E aí a gente tenta explicar para ela que justamente porque ela tem a determinada patologia, ela precisa investir num profissional que possa acompanhar ela ou direcionar ela para uma atividade na qual ela não vá se lesionar. Hoje a musculação, sim, se a pessoa não tiver o conhecimento, não tiver a orientação, a probabilidade dela, por ter uma patologia, se machucar é muito alta. Então, ou ela investe num profissional que tem um atendimento personalizado, ou a gente orienta ela a procurar um deep running, que é um trabalho mais coletivo, que tem um profissional ali, mas é um colete suspenso, é sem impacto, que também trabalha a hérnia de disco. Então, essa consciência que nós, profissionais da educação física, vamos ter que passar para o aluno, para o cliente que está buscando esse atendimento. Olha, eu falei que ia dar meu testemunho, mas eu já vou dar já. No ano passado, em janeiro, fiz um check-up. Estava de férias, fiz um check-up, um monte de exame, deu tudo detonado. Eu que já tomava um remédio para diabetes, a médica falou, vamos aumentar a dose, remédio para colesterol, remédio para isso, para aquilo. Eu voltei desesperada, porque a minha mãe hoje toma assim, ela tem uma caixa de remédio com um monte de coisa, toma insulina, uma série. Eu falava, eu não quero isso para mim, eu chorei. E eu tenho um amigo de muito tempo, que ele é preparador físico, tal, ex-atleta, e a gente sempre foi muito amigo. Ele falou, não, você vai fazer atividade física. Eu falei, não vou fazer, com você eu não vou fazer. Não, você vai fazer. Eu falei, eu não vou fazer, eu não quero, tenho vergonha. Tinha vergonha dele. Tem vergonha. Ele falou, não interessa. Bateu na porta da minha casa e falou assim, vai lá trocar de roupa. Eu falei, não, faz pra mim num papel que eu faço sozinha. Na volta a gente compra, né? Ele, não vai. Pode pôr a roupa e vai fazer. Eu comecei a fazer dia 12 de fevereiro de 2024. Emagreci. Quem assistiu TV Câmara antes vai ver que tem... Lá em 2019 eu estava bem gordinha. E não é só a questão do peso, não é isso, né? Hoje eu não tomo mais nenhum remédio, né? Acabei não tomando. Fui no médico, falei, posso primeiro fazer o exercício pelo menos 3 meses para ter que tomar os outros? Ele falou, pode.
Mas o do diabetes você continua tomando. Continuei, depois foi reduzindo, hoje eu não tomo nada. E aí, até por precaução, umas 3 vezes por semana, eu faço meu destro, porque eu tenho um aparelhinho, sempre dá 89, 92 no máximo, por aí. Então, assim, eu acho que só que é a persistência, tem dia que você quer desistir. No começo eu nem olhava, a hora que ele mandava eu fazer o exercício, eu olhava pra frente. Eu falava, nossa, eu sou muito desengonçada, eu sou daquelas que tropeça no próprio pé, sabe? Coisas assim. Eu falei, nossa, vai ser um desastre. E no fim, tá dando super certo. Agora que eu fiz funcional, agora no finalzinho de dezembro que comecei a fazer academia para fazer a musculação, né, tal. Mas eu acho que o primeiro passo é a coragem e o incentivo. E às vezes a gente tem vergonha. Principalmente, eu já tinha até ido antes em academia, você vê todo mundo na academia com aquelas roupas bonitas e fazendo assim, você fala assim, gente, que vergonha, eu não venho mais. Eu acho que isso muitas vezes acaba inibindo, né? E sabe, Mirna, o que eu costumo falar para os meus alunos, tudo, é o seguinte, vamos no seu tempo. Só que ao mesmo tempo, vamos no seu tempo, esse aluno, ele precisa de um resultado, querendo ou não, um pouco imediatista, para justamente trabalhar com a questão da motivação. Sim. Né? Então, nós, quanto profissionais, a gente tem que prezar também por esse lado. Então, a gente precisa garantir uma segurança, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que garantir uma certa rapidez em esse aluno olhar no espelho e falar, opa, tô vendo um ombro mais marcado, tô vendo essa calça. Né? Entendeu? Então, esse é o trabalho diferenciado das pessoas, dos profissionais, que conseguem, em um curto prazo, trazer o mínimo que seja um resultado imediatista para que aquele aluno, aquele paciente não desista do processo. Porque nada mais é fazer com que ele se mantenha no processo e não desista dele mesmo. Tá certo. A gente está falando de motivação, olha, e essa questão de resolução de fazer atividade física é tão falada que ganhou até meme nas redes sociais. Vamos ver um deles, gente. Uma amiga assim que prometeu e já desistiu, aí você tem que sair correndo atrás dela. Exatamente, tem vários. Tem bastante, tem mais gente assim do que... Ontem foi a primeira segunda-feira do ano. Não dá ainda pra pensar nisso, nem tem desistir. Gente que começou e já tá regando. Hoje provavelmente já não vai, né? Ai, já cansei muito. Já tá com tanta dor muscular. Da semana já tá pago. Já tá com tanta dor muscular que já desistiu. E como que a gente faz para essa questão de como a pessoa lida com as... Porque realmente no primeiro dia, eu mesma fiz super bem. No outro dia, para subir as escadas aqui da Câmara, falava, ai, não aguento minha perna, hoje tá tudo bem. Mas a gente tem mesmo isso, acho que isso não é para mim não, tá doendo muito. O que fazer com essa dor, Marcelo? A gente primeiro tem que entender que essa dor ela é natural, ela é um processo do nosso corpo que ele vai acontecer, você querendo ou não. Você fizer um exercício e depois não quiser ter um pouco de dor, é um pouco complicado. Mas a gente tem que entender que a partir dos próximos treinos que a gente vai fazendo, essa dor ela vai diminuir. Então eu fiz o primeiro, eu vou para o segundo, para o terceiro, normalmente eles já estão bem mais a menos, vamos dizer assim. A gente fala aí de uma semana, pelo menos, com um pouquinho mais sofrido. Mas é entender esse processo. Mas tem que tomar remédio? Vai lá, toma um remédio para passar essa dor. Ou não toma remédio? A gente sempre indica que não tome. Primeiro que vai mascarar um pouco da dor e ela não vai entender muito bem os processos. Às vezes ela vai abusar um pouco mais, sendo que ela está anestesiada pelo remédio, e aí não é o indicado. O indicado é que ela realmente passe esse processo. Ele é um processo tranquilo, vamos dizer assim, tirando a dor, 3 dias, 4 dias depois ele já tá bem mais tranquilo. E eu sempre brinco, acho que a Ana também já falando sobre isso, se você tá com dor pelo primeiro, faz o segundo e o terceiro, que a dor tende a diminuir também. Isso não é por mais que pareça um meme, mas não é. Tá. O próprio exercício tira a dor do exercício. É um paradoxo, vamos dizer assim, mas ele é uma das opções. A gente treinar novamente para diminuir a dor do exercício
Sim. inicial, vamos dizer assim. Ana, você está há quanto tempo na área? Nossa, mais de 10 anos. E você, Eu Marcelo? também estou há 10, 12 anos já. No começo, eu lembro que as pessoas falavam muito em preciso emagrecer. Hoje as pessoas estão falando em busca de uma vida saudável. Mudou isso mesmo, esse olhar de quem quer fazer o exercício? Mudou. Sim, mudou bastante. Eu acho que na procura em todos os lugares É qualidade de vida, né? tem mudado. Obviamente que continua-se a procura por uma questão física, vamos dizer assim, mas Tá. saúde tem crescido assim, muito, muito mesmo. Eu tenho visto nas academias, nos lugares que eu trabalho, a Ana também acho que deve ter visto, né? Sim. Mas assim, cresceu muito mesmo, um número Absurdo. absurdo, né? A qualidade de vida, as pessoas estão buscando. A questão da perda de peso, ela vai acontecer, Tá. né? Mas o processo de um bem-estar melhor, até porque a pressão, né, que as pessoas sofrem no mercado de trabalho, a pressão cognitiva, a pressão, a crise de ansiedade, depois da pandemia, a ansiedade veio muito pesada também, as pessoas estão muito ansiosas. Foi considerada a doença de 2024, né? Então tudo isso tem trazido as pessoas para a atividade física, né? Certo. Então, uma alimentação saudável não está mais sendo ligado só à perda de peso, mas um estilo de vida, porque determinados alimentos eles fazem bem, né? Não desperta ansiedade, porque toda vez que você come um hambúrguer, é meia hora de prazer e 2 horas de tristeza. Entendeu? Mais depois, né? Você come uma barra de chocolate e é 15 minutos de prazer e a noite inteira chorando na cama. Entendi. Ai, nossa, ela pega pesado, gente. Não é? E será que o campineiro está firme em ter uma melhor qualidade de vida? A Rúbia de Oliveira foi até a um dos locais mais populares para quem decide fazer uma atividade física. E olha, ela que vai trazer para a gente quem que está fazendo essa atividade, quem não está, quem será que ela encontrou por lá. É isso mesmo, Rúbia. Vamos ver a Rúbia aqui, gente, onde ela está. Isso mesmo, Mina. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pessoal, aí os convidados do Estúdio Câmara, muito boa tarde. Sim, estou aqui no Taquaral, porque nós viemos dar uma olhadinha no movimento. Será que tem gente caminhando? Será que tem gente correndo? Será que o pessoal retornou às atividades físicas? E você aí de casa, tá fazendo o que para se manter em forma? A gente tem aquela premissa, né? Início do ano a gente vai iniciar para poder eliminar os quilinhos que nós ganhamos lá em dezembro. Ou então segunda-feira estou iniciando a atividade física. Será que é tão difícil assim manter a constância? E a atividade física, ela é boa realmente para você eliminar os quilinhos a mais? É só isso? E a sua saúde mental, como fica? A atividade física interfere na sua saúde mental? Para isso nós conversamos com algumas pessoas que estavam caminhando aqui no Taquaral e a gente quis saber, a atividade física que você está fazendo agora é uma constância na sua vida ou é só porque começou o ano que você resolveu começar também? Vamos ouvir o que essas pessoas disseram. Nivaldo, a gente vê que você está caminhando aqui. Eu gostaria de saber se você mantém atividade física constante ou se você iniciou aí 2025 com o plano. Não, já há muito tempo já estão treinando. A gente faz parte da universidade, da Unicamp. E qual que é a importância de se manter uma atividade física? Cuidar da saúde, né? Esse é o importante. Tá sempre certo. atividade. Tá certo. E o pessoal aqui, a gente estamos com um pessoal no Estúdio Câmara falando da importância de manter a atividade física e também falando das pessoas que tentam iniciar sempre na segunda-feira ou sempre no começo do ano. Qual a dica que você deixa? Olha, essa promessa toda, vem comentando agora com a minha amiga Sônia, porque assim, todo ano a gente fala, ó, em janeiro, vou começar a atividade física, gente. Isso aí a gente fala que é balela, você tem que começar sempre a estar em atividade. Não só no começo do ano, mas o ano inteiro. Porque você precisa de ter uma saúde, não é verdade? Isso, porque se ficar doente não adianta mais. Cuidar da saúde, saúde em primeiro lugar, né? Então a gente precisa manter a saúde para ter todos os objetivos da vida. Não é só na segunda-feira ou então só no início do ano. Não, todo dia a gente come, todo dia a gente dorme, então todo dia tem que fazer atividade física, com certeza.
Tiago, tô vendo que você está chegando agora, meio tranquilinho, pensando, praticar atividade física. Sim, vou dar uma corridinha. Qual que é a importância de se manter em movimento? Eu acho que é muito importante para a saúde mental e para o nosso equilíbrio como ser humano, né? Acho que é bem importante. Então, saúde mental, equilíbrio como ser humano, mas você pratica atividade física constantemente ou você começou só agora no início do ano? Não, eu pratico constantemente. Claro que tem os altos e baixos, né? Principalmente porque tem períodos que você não está tão ativo assim, mas eu pratico frequentemente. O que você acha desse pessoal que pensa assim, poxa, meta para 2025, vou ser fitness? Eu acho que é sempre positivo se você tiver uma meta, né, que vai te favorecer, mas acho que tem que ser não só para 2025, mas para sempre. Importante manter a constância. Sim, importante. Seu Fernando, tá pesando, como é que tá o peso? O peso, então, depois das festas, já viu, né? Engordei um pouquinho, Engordou um pouquinho. 2 quilos, Mas agora tem como eliminar. Eu venho aqui todo dia, faço 1 km, então agora eu vou perder esses 2 quilos. O senhor caminha constantemente, todos os dias? Todos os dias. Faz quanto tempo? Há muitos e muitos anos, viu? Qual que é a importância de a gente fazer o exercício físico em constância, né? Todos os dias? Faz bem para a saúde, né? Isso aí é a primeira coisa. E depois faz bem para a mente, porque você anda no bosque aqui, vê passarinho, capivara, peixe e tal, beleza. E o que o senhor acha dessas pessoas que tentam começam, mas não conseguem manter a constância, principalmente no início do ano, né? Olha, precisa ter muita força de vontade, né? O que eu faço? Sempre eu tiro uma foto, todo dia que eu venho. Eu tenho 6 filhos. Mando para eles e eles me incentivam, né? Incentivam. Tá certo, então, bom treino para o senhor e não desiste não, hein? 2 quilinhos vai eliminar aí mais ou menos uns 40 dias. Eu acredito que sim. Tá certo. Bom trabalho para vocês. Obrigada, feliz 2025. Feliz ano novo para você e sua família. Obrigada. Então, você viu só, a maioria das pessoas entrevistadas mantém a constância, ou seja, elas treinam todos os dias, né, já por algum tempo. Mas manter essa constância é tão difícil assim? O que a gente deve fazer para treinar todos os dias? E mais uma dúvida que paira no ar, Mirna. Olha só, eu treinei o ano todo de 2024, mas dei um tempo em dezembro por conta das férias, das festas, me alimentei bem, ganhei uns quilinhos a mais e agora estou retornando aos treinos, seja caminhada, corrida, academia, enfim, retornando à atividade física. Como deve ser esse meu retorno? Será que eu vou estar com a mesma força, com o mesmo fôlego do ano passado? Como eu devo retornar às minhas atividades? Com muita força, pegando muito peso? Caminhando, correndo, trotando, fazendo como, né? Como deve ser o retorno às atividades físicas? E aquela promessa, né? Segunda-feira eu começo. Você começou ontem? E aí, 2025 eu começo. O ano já começou. Você já começou também? São algumas dúvidas que pairam no ar e eu sei que você está com um profissional que pode responder as nossas perguntas, os nossos questionamentos. Mirna Abreu, como devemos fazer para manter a constância dos treinos durante todo o ano de 2025? Voltamos com você aí no estúdio. Responde pra gente. Obrigada, Rúbia. Olha quanta pergunta a Rúbia fez, hein? E é o que paira no ar mesmo. Gente, vamos dividir aí as respostas. Quem estava treinando e deu essa parada que a Rúbia falou? Eu comi, mas não parei, viu, gente? Mas quem parou, e aí? Volta com tudo ou volta devagar? Quem fala aí? Vai lá, Má, com Olha, você. Eu indicaria pelo menos a primeira semana voltar com um pouco mais de pé no freio. Até porque a gente vai, no caso que ela citou, a gente fica aí um mesinho parado, a gente obviamente a gente não vira sedentário, mas o nosso corpo, ele se acostuma rápido com a questão de ficar parado. Então é o ideal que assim, se eu sou um praticante de corrida, eu vou um pouquinho mais devagar, se eu sou um praticante de alguma outra atividade de musculação, vou com um pouquinho mais de calma, deixa o corpo acostumar, deixa ele entender que a gente está voltando à rotina anterior, e aí dá para seguir, 100%. E como manter a constância? É aquilo, tudo tem que começar, né? E depois
e sentindo e progredindo ao decorrer do tempo, né? Eu só acredito que não para aquele que não estressa demais, né, Má? Talvez a dor muscular, que é o grande quê da questão, as pessoas desistem porque sentem muita dor, né? Vai muito rápido, vai com aquela sede ao pote que é de desespero. Nossa, eu perdi 2, 3 quilos, deixa eu correr, comer, já reduz tudo. Errado. Em vez de pegar, vou cortar o pão, vou cortar a farinha, vou cortar o açúcar, tudo de uma vez? Não. Mantém o açúcar, reduz. Mantém o pãozinho lá, em vez de 2 fatias, 1. Vai reduzindo devagar, que a chance de você se manter constante no processo é muito maior, né? Sim. Muito Sim, maior. olha, a gente está falando aqui de esportes, a produção mandou. A gente tem mais coisa ainda sobre isso no próximo bloco, mas antes, a produção mandou aqui, olha, a Júlia Soares, que é ginasta medalhista de bronze dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024, no próximo domingo, dia 12, vai estar aqui no SESC. Ela vai fazer uma palestra falando da sua trajetória e vai, inclusive, fazer uma demonstração da modalidade. Isso vai ter, olha, de graça, retirada de ingressos limitados no SESC a partir do dia 9, a partir do meio-dia, para quem tem a credencial SESC e São Paulo e deve tirar 2 ingressos por CPF, chegou aqui agora. E a gente está falando aqui de Ano Novo de Resolução, mas também já tem gente de olho no Carnaval, olha aqui. O Carnaval de Campinas de 2025 terá 55 blocos de rua que se inscreveram na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O número é igual ao Carnaval de 2024. Ano passado, a festa popular atraiu mais de 150 mil foliões que se divertiram pelas ruas e praças aqui de Campinas. O primeiro dia de desfile dos blocos de rua está programado para o pré-carnaval, já com data para 15 de fevereiro. O carnaval começa no dia 28 de fevereiro e vai até o dia 4 de março. A Secretaria de Cultura está finalizando detalhes sobre horários, itinerários e a relação dos blocos e os distritos também, onde eles vão estar. Entre os destaques deste carnaval está a volta da City Banda, que deve ser em uma região descentralizada da cidade. O Carnaval de Campinas, em 2025, também terá a participação de 4 blocos de escolas de samba. São elas: Estrela d'Alva, Leões do Padre Anchieta, Unidos do Xangai e Rosas de Prata. Então, assim que a gente tiver aí os detalhes com todo esse cronograma, a gente fala aqui no Estúdio Câmara ou na nossa programação da TV Câmara Campinas. Agora a gente vai para um breve intervalo e na volta continua com esse bate-papo. E a gente está aqui no Estúdio Câmara de hoje falando sobre atividade física. Você já fez a promessa de ano novo? Está cumprindo? Já desistiu alguma vez? Conta pra gente aqui no WhatsApp da TV Câmara Campinas, no 19 97829 3776. Nós estamos hoje aqui com 2 profissionais. Olha, nós estamos com a Ana Cláudia Delfino, que é assessora nutricional esportiva, e o educador físico Marcelo Duarte. Já deram super dicas aqui no primeiro bloco e a gente vai continuar aqui com algumas dicas. Mas antes, a gente separou, a gente está falando de se é atividade intensa, se é atividade, né, um pouquinho mais light, digamos assim. Eu separei um vídeo da Carol Borba, que eu amo, sou apaixonada pela Carol. Eu separei um vídeo que ela colocou no Instagram dela. Vamos ver se dá para soltar aqui com o pessoal aí do Switcher, para a gente ver que é a dúvida de muita gente, ou às vezes tem isso mesmo, né? Tem gente que tá na academia, vai fazer, não tá ligando, tá olhando o celular. Olha só,
Isso acontece na academia? Marcela, As vou pessoas deixar pra fazem você. alguns exercícios, ficam meia hora, tira aquela foto linda enquanto o outro está malhando. E se você for somar, a pessoa treinou, na verdade, uns 15 minutinhos só, mas ficou 2 horas lá. Sim. Ou nem prestou atenção, fez rapidinho. Me fala dessas duas personas aí, gente. Isso quando não faz mexendo no celular, né? Isso a gente vê. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Isso é uma das coisas. Hoje eu acho que é um Poxa, mas problema. eu fico 2 horas e não tenho resultado. Esse é um problema hoje dentro das academias. A gente tem muita reclamação e muito problema com as pessoas que ficam demais, mas que não estão treinando. Então, na grande maioria do tempo, elas estão fazendo tudo que você pode imaginar. E na grande maioria delas, elas estão no celular ou deixando de treinar, vamos dizer assim. Sim. Elas acabam se sabotando sem perceber, Ana Cláudia? Não, eu acredito que é aquele público que quer só a selfie. Entendi. Entendeu? Mas está consciente, então, do que está fazendo? Olha, muita gente, a maior parte está consciente e tem gente também que acredita que aqueles 15 minutos vai render alguma coisa. Entendi. Olha, gente, já pelo WhatsApp 19978293776, começamos a receber algumas perguntas aqui. Vou começar com você, Ana Paula, porque eu acho que isso é de alimentação. Quem está usando o WhatsApp? Rodrigo. Gente, é ele que está aqui. Trabalha com a gente. Ele mandou também, olha. É você, Rodrigo? Esse negócio do dia do lixo, pode ou não? Pode. Ana Cláudia, pode? Pode. O metabolismo ajuda com isso. Ele não piora. Uma vez que você se mantém numa regra, num período de tempo, quando você quebra e faz uma refeição lixo, a probabilidade de o seu corpo acelerar para poder metabolizar esse lixo que está sendo inserido, é bom isso, não é ruim. Porque se você fica somente naquela dieta eterna, isso estou falando de pessoas normais, tá? Não estou falando de atleta, não vamos confundir, porque às vezes tem alguém que está ouvindo o programa, pode entender mal. Mas uma pessoa normal, que tem uma vida normal, uma rotina normal, ela ficar na dieta à risca para sempre, ela vai ter um cortisol alto, porque ela não sai daquilo, ela não vai ter um social, ela vai se privar de uma série de coisas. Isso é prejudicial. Quando você coloca um lixo no meio disso tudo, você traz essa pessoa para o social, você traz essa pessoa para uma rotina fora daquilo que você está fazendo, o seu metabolismo vai agradecer. Entendeu? Porque ele vai entender que a pessoa saiu daquela rotina, ele fala, o corpo falou assim, ela não estava comendo isso. Então o que vai acontecer? Ele vai aumentar, seu metabolismo vai acelerar para poder metabolizar aquela ingestão calórica maior do que o normal que você vem ingerindo. Sim. Entendeu? Então o lixo, ele não é o vilão, desde que ele seja feito de maneira correta. É uma refeição lixo por semana, não é um final de semana. Tá bom, gente, é um dia só, viu? Não é sábado e domingo. É uma refeição do dia. Então você vai escolher entre café da manhã, almoço, jantar. Uma dessas refeições vai ser a sua refeição lixo, onde você vai se permitir tirar um lazer e comer algo diferente. Seu corpo vai agradecer, ele não vai achar ruim. Tá certo, então, olha, o André do Jardim Guarani, aí vamos ver, acho que qualquer um dos dois pode responder, gente. Ter bons profissionais no programa é isso, né? Eles decidem aqui. Existe treino específico para quem tem pré-diabetes? Quem responde? Hoje a gente tem alguns protocolos para pessoas que têm diabetes. Pré-diabetes a gente consegue incluir isso dentro do bolo. A gente consegue fazer algumas coisas diferentes, mas não vai fugir muito do tradicional. Tá? Algumas coisas que a gente tem que levar em consideração com pessoas diabéticas ou pré-diabéticas é a questão do controle glicêmico e da alimentação durante aquele dia. Então, eu vou aproveitar e vou emendar. Exercício físico é antes de comer ou tem que comer antes? E quanto tempo antes? Eu sou a favor de comer antes. Tudo depende do horário que você vai exercitar. Mas jejum, por exemplo, faz em jejum? Sim, tem pessoas que se dão muito bem com o jejum. Por quê? Se você faz uma alimentação à noite que tenha carboidratos limpos, você vai usar esse glicogênio da noite como energia para você treinar em jejum de manhã.
Então, O não que é necessari- carboidrato limpo? Um arroz, uma batata, esqueci o nome Doce? da batata Uma batata normal. doce? Batata inglesa? Batata inglesa, Tá. entendeu? Você fazer uma manobra metabólica aqui na noite, vou dar um exemplo de um prato bom, tá? Você pega uma porção 100 de arroz, 120 de arroz, 120 de proteína, carne branca ou vermelha, uma salada, legumes, tá? Os 60 gramas de legumes. Você come isso entre 9, 8 e meia, 9 horas, tá? Aí você faz uma ceia, que pode ser uma panqueca com uma banana, uma pasta de amendoim e vai dormir, ok? Fez isso? Se você for treinar no período da manhã, entre 6 às 7 horas da manhã, esse carbo que você ingeriu à noite é essa energia que você vai usar como glicogênio para a prática de atividade física de manhã. Então, você vai ter energia para fazer o treino em jejum. Correto. Acontece que as pessoas são diferentes. Tem metabolismo que não se adapta ao treino ao jejum. No caso do pré-diabético, jejum ou não? Isso não. 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 Tá. No pré-diabético está suspenso o pré-diabético treinar em jejum. Tá Tá? bom. Em hipótese alguma, o pré-diabético pode treinar em jejum. E outra coisa, ele não pode comer determinados alimentos, porque durante a atividade física, dependendo do alimento que ele comer, vai subir a glicemia dele e não vai regular. tem Entendeu? essa Se ele ainda. comer uma banana, negativo, vai subir a glicemia dele. Não vai ser um... Agora, se ele comer um biscoito de arroz, por exemplo, com creme de ricota, sabe? Aí, ok. Ok. Se ele comer uma coisa que ajuda muito o pessoal que tem glicemia, gente, castanha do Pará. Castanha do Pará é algo que pode estar na bolsa do pessoal que tem... Mas pode comer quantas? Porque de também quatro- não pode comer um pacote de Isso. castanha do Pará, viu? É isso, de 4 a 5 castanhas do Pará a cada 1h30 para o diabético é excelente. Uau, muito bem. Entendeu? Então, assim, tudo vai da patologia que a pessoa tem. Tá. Mas o diabético jamais pode treinar em jejum. Mas você, Mirna, você, Marcelo, se sentir bem entre 6 e 7 horas treinar em jejum, Tranquilo. tudo bem. Tá Vocês não- certo, tá? então. Ó, o João Vilhena não falou que bairro. João, depois manda o bairro pra gente. Existe uma genética boa ou ruim para quem quer perder peso ou ganhar músculo? Todo mundo fala essa questão da genética. Eu não perco, é ruim. Tem isso? Tem, gente. Infelizmente, a genética, ela influencia diretamente no resultado final, tá? Não é que você não vai emagrecer, não é que você não vai atingir um nível de performance corporal igual aquele que você está vendo na televisão ou da revista. Cada pessoa tem um biotipo. E a genética, ela contribui sim para mais ou para menos. Não tem jeito. Isso vai da trajetória, isso vai do histórico de alimentação, isso vai do histórico da árvore genealógica, né, dessa pessoa. Sim. Tudo isso interfere no biotipo dela, entendeu? Então não adianta a pessoa querer ser o Marcelo se ela não tem os hábitos do Marcelo. E assim, o Marcelo é o Marcelo, não tem como ficar igual o Marcelo. Tá, a gente não pode medir pela régua do outro. Exatamente, Mais ou menos isso. exatamente. Eu perfeito. fiz o exercício igual a você tá assim, eu tô de outra forma. Isso, não tem como. Tá. A genética interfere diretamente no resultado final. E cada um tem que respeitar aquilo que Deus lhe deu. Olha, a Maria Eugênia da Vila Teixeira, ela disse o seguinte: tem um filho de 17 anos e ele está um pouco acima do peso ideal. Ele pode começar a fazer academia? Tem uma idade certa para adolescentes iniciarem atividades? Vai lá, Má. Hoje a gente já pensa aí a partir de 8, 10 anos, a gente já começa a aceitar esse tipo de atividade para crianças. No caso dele, como ele já tem 17 e muito provavelmente ele já deve estar... Já está com o corpo de adulto, porque com essa idade a gente já espera isso. Eu não acredito que tenha nenhuma restrição para ele. Eu acho que ele poderia até ter começado antes. Sim. Mesmo com 14, 15 anos. Hoje a gente já tem muitos alunos e casos de adolescentes e crianças que começam cedo e seguem firme. Então eu acho que ele não só pode, como ele deve começar a fazer. Inclusive a musculação hoje, eu acho que seria o mais ideal. Até para ele ter sua maturação, vamos dizer assim, até uma fase adulta, que está relativamente perto,
para ajudar com que ele tenha essa maturação melhor. Tá certo, então, 19978293776, mande o seu recadinho aqui pra gente, a sua pergunta, e aqui os nossos convidados vão responder. Quem mandou também foi a Eduarda Lima, de Barão Geraldo. Ela pergunta o seguinte: é verdade que o músculo tem memória? O que isso significa, Ana Cláudia? Significa que, por exemplo, vou dar o meu exemplo, eu treino desde os 12 anos de idade. Tá. Tá? Se em algum momento nessa minha trajetória agora eu ficar sem treinar, eu vou perder o índice de massa magra do meu corpo? Sim, vou perder, porque todo mundo fala que ditado é verdade, né? Que a musculação, ela é ingrata. Do mesmo jeito que você demora para construir, mas quando você para também, você perde com mais rapidez. Porém, se eu retomar essa atividade física, por eu ter feito desde os 12 anos de idade, o meu músculo simplesmente vai captar aquela informação que eu voltei a praticar atividade física e a resposta genética vai vir mais rápida. A minha resposta metabólica também é mais rápida, porque eu treinei desde muito nova. Então, Entendi. É real, sim, a questão da memória muscular. Agora, você não vai ter memória muscular se você treinou um aninho. Um aninho e achou que vai ficar tudo certo. Ai, fiz 6 meses, não é por aí. Não é por aí. Mais uma pergunta da Fernanda Mesquita, do Jardim Chapadão. Como eu posso incluir exercícios físicos na minha rotina sem necessariamente ir na academia? Olha, hoje a gente... isso é uma parte boa da internet, vamos dizer assim. Hoje a gente consegue ter diversas formas de buscar conhecimento, inclusive a gente buscar formas de se fazer exercício. Hoje eu não sei se ela mora em casa ou se ela mora em apartamento, mas, por exemplo, vou dar um meu exemplo. Se eu quiser fazer alguma atividade física no meu apartamento, eu consigo, por exemplo, descer e subir escada, eu consigo, se eu morar num condomínio um pouco maior, fazer um pouco de corrida dentro daquele condomínio, até dentro do próprio apartamento, da própria casa. Eu brinco que do sofá a gente não só assiste TV, mas a gente consegue fazer atividade física no sofá. Inclusive muitos exercícios, a Ana tá aí para concordar comigo. Dentro de casa hoje a gente consegue fazer tudo. Hoje a gente tem videoaulas, hoje a gente tem aula de todas as modalidades. Tocou num ponto importantíssimo. Aulas online, que eu inclusive comecei esse processo, né? Eu falei de 2024, mas eu já estava começando num processo na pandemia, porque eu fiz aula online a pandemia toda. Eu acho legal, tudo, mas eu tive, inclusive, algumas pequenas lesões com essa questão da aula online. Como que a gente consegue, mesmo nos videoaulas, mesmo naquele que seja ao vivo e tudo mais, como que a gente consegue garantir ou minimizar qualquer tipo de problema com esse atendimento online? É possível? Quais são os caminhos? Bom, primeiro, eu acho que eu buscaria pessoas que são... Não vou dizer renomadas, porque hoje na rede social a gente sabe que seguidor não significa isso. Mas buscar pessoas que falem sobre isso. Tá. Então, que você vai assistir, por exemplo, um vídeo de alguém te passando uma aula de alongamento. Uma aula que a pessoa sempre tente, por mais que esteja longe pela tela, mas te corrigir ou te chamar a atenção para uma postura. E a segunda coisa é buscar atividades que não demandem tanta atenção visual. Então, uma aula de alongamento, por exemplo, é um bom exemplo. Se você imitar o alongamento, sentir o alongamento, já tá válido para quem não estava fazendo atividade. Agora, eu tenho um pouco de receio em aulas que são um pouco mais complexas. Tá. A gente estava conversando até hoje na academia sobre a questão de aulas de musculação ou aulas de Bom, eu vou um pouco confessar, mais difícil. comprei um pacote, já venceu, usei 2 aulas, tá? Nesse processo do funcional, que para mim funciona esse negócio do ao vivo, a pessoa ali falando, não, fez errado, tá roubando, não é assim que eu te falei. É isso que funciona para mim. Mas eu comprei um pacote, por exemplo, de pilates na parede. Só que, para começar, era na verdade a inteligência artificial que tinha feito. Eram uns bonequinhos que vão ensinando a fazer o movimento. Pilates. Não era a professora, né? Eu fiz 2 aulas e desisti, não deu nada certo. E já fiquei na primeira vez, eu fiquei, ai, não aguento. Então eu fiquei um pouco receosa.
tem que ser alguém, eu acho que tem que ser alguém ali, nem que seja uma videoaula, mas alguém, uma pessoa mesmo mostrando. Eu não me dei muito bem com essa questão dos bonequinhos fazendo A tecnologia atrapalha um pouquinho, Em alguns momentos ela atrapalha. Eu acho que mesmo se pudesse ser ao vivo, melhor. É, ao vivo. Acho Ao que vivo, é o melhor normalmente, a caminho. interação e a questão do controle é melhor. Sim. Se for uma aula gravada, que seja uma aula que busque se preocupar com quem está assistindo. Tá. E não simplesmente, vou usar um termo, mas jogar a aula ali e você replica e pronto. Eu o problema gosto é seu. muito você falar dessa questão de que hoje a gente pode, não tem desculpas. Ah, não tenho dinheiro para academia, não tenho isso, não tenho Sim. aquilo. Inclusive, a própria Carol, que foi quando eu comecei a fazer, eu não tinha equipamento. Era aquele negócio, sabe, o seu amaciante, você vai colocar areia no amaciante, você vai colocar pedra, sei lá, dentro da garrafa de refrigerante. Ah, você não tem tal coisa, você vai amarrar 2 sacos de feijão. Gente, é muito legal, porque não tem desculpa para você falar, eu não faço porque eu não tenho uma corda. Ah, eu não faço porque eu não tenho o pezinho. Exatamente. E hoje, eu falo por mim, hoje eu dou assessoria para o mundo todo. Então eu tenho pacientes, alunos nos Estados Unidos, no Canadá, e eu faço ao vivo, entendeu? Tem horário, tal, liga a câmera, a pessoa, por exemplo, questão de tirar a medida, a pessoa tem que ter uma fita métrica, eu vou indicando ao vivo se está certo, vai me mandando todos os dados, eu vou somando, consigo fazer tudo online, consigo Sim. medir mais ou menos o percentual de gordura que o paciente lá tá super certo. Sim, Então, agora quando a gente pensa ainda nessa resolução, como que a pessoa consegue medir a progressão? Você tinha dito, Ana Cláudia, inclusive, que o que é bom para o outro, talvez por conta da genética, mas quando a pessoa, de que forma ela consegue perceber que ela está evoluindo? É perdendo peso? É se sentindo mais disposto? Isso. É, por exemplo, inclusive você falou bem no comecinho do programa sobre saúde mental e um dos entrevistados da Rúbia também falou sobre isso. O que a gente pode começar a pensar? Olha, tá dando certo para mim. Eu costumo a falar que a balança para mim é o último parâmetro que eu levo em consideração. O bem-estar, ele tem que ser o primeiro fator determinante aí de qualquer processo de início a uma atividade física. Você começou a fazer, como é que está a sua cabeça? Como é que você ficou depois dessa atividade? Você liberou endorfina? Você se sentiu melhor? Né? Eu acho que esses são os principais no começo. A questão do peso, ela vai acontecer para quem precisa perder. Tá. E a questão do ganho muscular também vai acontecer ao decorrer desse processo. Não é em uma semana, não é em 2. Mas a questão hoje que para mim é o fator chave, acho que vamos lá, 90% dos meus alunos, pacientes, é a questão do bem-estar, de se sentir bem, de se sentir leve, de deixar os problemas um pouco de lado, de deixar um pouquinho aquele celular que não para, um pouco de lado para aquela 1 horinha que está treinando, entende? Então, a questão da ansiedade melhorou, isso é o sono, ele regularizou? O sono é um bom medidor, né? Também. Tem gente que faz atividade física que fazia anos que não tinha uma noite de sono completa. Sim. Por exemplo, Sim. né? Então, para mim, esses são os principais indícios de que está acontecendo, que o processo está acontecendo. Então, a questão da ansiedade, a questão do sono, a questão até mesmo do humor. Muita gente melhora a questão do humor, a empatia com o outro. A pessoa sempre é muito estressada, depois que começa a fazer exercício, melhora um pouquinho essa questão também. Então, esses são os principais hoje, no mundo que a gente vive hoje, né? Sim. Porque mudou muito depois da pandemia, tudo isso. Certo. E quando a gente pensa nessa progressão, nesse conforto e nessa mudança, no meio disso a gente já falou, por exemplo, da dor no corpo. Quais são os outros fatores que a pessoa pode falar assim, vou desistir, então, além da dor no corpo? A fome. Fome. Dá muita fome aliar a dieta ao exercício. A questão da fome, sabe, ela vem no sentido assim, a pessoa Mas é tá a fome ou é a vontade de comer? Os dois. Tem gente que tem a fome e tem a vontade de comer. Por quê? Porque o estômago está dilatado, está acostumado com uma determinada quantidade de comida. E aí você readequa tudo aquilo para aquela pessoa e fala, não, a partir de agora você vai parar de comer 2.300 calorias, você vai comer 1.800.
É muito essa diferença? Entendeu? Depende, se você manobrar isso de uma forma, durante a rotina da pessoa de uma forma bacana, você consegue driblar os vilões, né? Que é a mente, né? Nossa mente é o nosso maior vilão, né? Tá. E aí vem a questão da fome, da vontade de comer. A nossa mente falando com a gente, nos sabotando o tempo todo. E aí o que acontece? A pessoa que consegue, aos poucos, eu falo os primeiros 15 dias, controlar a ansiedade, a vontade de comer e conseguir permanecer naquele cronograma, naquele protocolo, dificilmente ela para. Mas a gente tem aquela pessoa que, ao decorrer desse processo, é uma rotina um pouco mais corrida, é uma cobrança que não para de acontecer e ela se perde nesse processo. Se você não está lá de pronto e faz ajustes imediatos, ela pega e ela espana. Sim. Né? Que a assessoria, ela entra nesse sentido. É você falar com o aluno toda semana e ver se ele está conseguindo, dele fazer uma autoanálise dele mesmo e ele conseguir ficar naquele protocolo. Ele fez uma semana, ele já sabe que ele vai conseguir, entendeu? Senão, realmente, hoje, na minha análise, assim, geral, a fome e as dor muscular são os fatores mais complicados de driblar, e a vontade de comer, né? Mas aí, Marcelo, escorregou, olha, comi demais, eu fiz 2 dias do lixo, fui no churrasco, tomei bebida alcoólica, tomei cerveja. Acho que isso não é pra mim. Tem como recomeçar de novo? Sempre vai ter. Mas a pessoa começa a se cobrar, não, eu não consigo. Porque eu já comecei com aquela proposta de janeiro e hoje já é 7 de janeiro, eu já e não deu certo. Isso assim, a gente fala que quanto mais a pessoa desiste, mais difícil é de retomar. Tá. Então verdade. A gente sempre fala, por mais que você fale, nossa, eu não tô conseguindo ir, fala, vai uma vez ou outra, só pra você não perder a rotina. Porque se você perder a rotina pela 10ª, 20ª ou sei lá quantas vezes ela tentou, a próxima sempre vai ser um pouco mais difícil. E o cansaço do dia a dia também interfere. Por isso que a gente também tem que sempre estar com uma equipe multidisciplinar para driblar essas coisas. Então, é tentar não parar, mesmo que seja difícil. Nossa, eu tô sem tempo para ir para academia. Eu vou correr em volta do meu quarteirão. Para que a rotina do exercício em si, não aquela musculação, aquele treinamento, mas o fato de sair para fazer exercício não deixe de existir. Mas quanto tempo mínimo? Eu não tenho 1 hora por dia para fazer. Quanto tempo mínimo eu posso dizer que se eu me dedicar esse tempo mínimo, eu terei, não o máximo, mas pelo menos algum resultado? Eu indico sempre para os meus alunos e pacientes, se dedique 40 minutos por dia. Eu monto o treino de 40 minutos, que é o que a pessoa pode entregar para mim. Mas ela entregando 40 é melhor que nada, né? Entendi. Então ela vai pra academia, faz 3, 4 exercícios e vai embora. E tá bom. Entendi. Entendeu? E eu tento adequar esses 40 minutos a um protocolo de alimentação que force um pouco mais essa queima para que ela atinja o objetivo dela. Tá. Então eu vou tentando equilibrar uma coisa com a outra para no final do mês a pessoa voltar lá na clínica e falar, eu consegui. Tá, a gente falou no bloco passado sobre o carnaval que vai ser em março desse ano. Então essa resolução de atividade física não vai poder deixar para depois do carnaval não, né? Não, tem que começar hoje. Projeto Verão é agora. Hoje, agora. Tá certo, então. Marcelo, queria que, para finalizar, cada um de vocês dessem aí 3 dicas para quem tá em casa. Eu acho que a primeira coisa é começar, independente do que. Comece a andar no quarteirão ou subir 3, 4 vezes a escada do seu prédio ou alguma coisa assim. A segunda é uma que a gente já comentou, mas é bom sempre falar. Tenta descobrir o que você gosta, o que você quer. Experimentar. Eu brinco que hoje a academia é o que não falta, por exemplo, na nossa cidade. E formas de se fazer exercício também não são poucas. Então a gente tem aí 30, 40, às vezes 50 modalidades diferentes para a gente experimentar. E a terceira é entender o processo, entender como ele funciona, como é o começo, o meio e ele teoricamente não tem um fim, mas a gente pensar nele nas 3 fases, a gente entender que o começo ele é mais complexo, eles vão ter desafios, a gente já tem que entender quais são. Se a gente souber quais são os desafios, até o primeiro mês a minha preguiça é muito maior do que minha força de vontade. Então, saber disso, ter essa consciência também
ajuda você a continuar no começo, no meio e aí seguir até um fim de um processo de décadas aí. Então acho que essas 3 seriam as principais hoje. Ana Cláudia. Eu vou mudar um pouquinho. O Marcelo, acho que ele já explicou tudo que é necessário. Eu vou falar o que está lá estampado na parede da minha clínica. Quando os pacientes entram, eles dão com 3 quadros assim, que esses quadros dão aquela impactada, que é foco, disciplina e execução. Então, em tudo isso que o Marcelo falou, eu pego essas 3 frases e coloco em cima. E eu acho que isso faz com que a pessoa não desista. Ela ter foco, disciplina e execução. Ela executar de forma constante aquilo que ela se propôs para 2025. Uma última pergunta, porque eu esqueci. A água é importante nesse processo? Nossa, 100%, né, Muito. Mar? Ainda mais agora no verão que a gente já sabe que provavelmente vem um calor excessivo, a gente precisa tomar uma quantidade de água assim, até além às vezes quase do recomendado, tanto que a gente desidrata num calor desse. Tá 100%. certo, então, gente. Muito obrigada. Mas antes de terminar, eu vou dar aqui mais uma notícia, porque o projeto Primeira Nota está com cadastro aberto para crianças e adolescentes com idade entre 6 e 14 anos que tenham interesse em fazer cursos de musicalização, instrumentos ou técnica vocal. A preferência é para os estudantes que estão matriculados em escolas públicas, o que não impede de alunos da rede particular de se inscreverem. As matrículas começam no dia 20 de janeiro, enquanto as aulas começam em 3 de fevereiro. As matrículas são feitas obedecendo uma ordem de chegada dos cadastros e nesse cadastro a família recebe a data e o horário em que deve comparecer na escola para fazer a matrícula e também é informada caso as vagas já tenham sido preenchidas. O cadastro deve ser feito pelo endereço eletrônico educa.campinas.sp.gov.br/formulários-primeira-nota. Primeira Nota, a gente sabe que é uma escola de música da Prefeitura de Campinas. Para ser aluno do Primeira Nota, não é necessário ter conhecimento prévio de música. Muito obrigada a vocês e até uma próxima. Até a Viu? próxima. E o Estúdio Câmara fica por aqui. Continue na programação da TV Câmara Campinas. A gente se vê. Uma boa tarde.